Coreia, cuidar da aparência, pele, cabelo, roupa, não é traço feminino. É um traço de respeito com a própria pessoa, como acontece no Brasil, só que com padrões diferentes. Homens na Coreia usam skincare, se arrumam, se preocupam como se vão se apresentar para as pessoas. E se a masculinidade de um homem é afetada por usar ou não, por exemplo, um simples protetor solar, a pergunta não é sobre o protetor solar, é sobre a masculinidade da pessoa que é afetada por usar ou não um protetor solar. Backstreet Boys, One Direction, grupos de homens que dançavam coreografados, usavam roupas combinando, se maquiavam pra TV. Isso era normal, era considerado bonito. O BTS faz a mesma coisa e de repente é afeminado e vaidoso. Eu não quero ficar com vitimismo falando sobre asiáticos e coisa e tal, mas é uma realidade, porque tudo depende da comparação. Se você pegar um homem de verdade, que esse tipo de pessoa normalmente defende, e comparar, por exemplo, com um viking, quem que é agora o afeminado? E minha outra pergunta é quem definiu esse parâmetro e por que definiu? Porque pra mim, homem é aquele que assume responsabilidade, que cuida e provê pra sua família. E isso sim é o parâmetro de masculinidade, porque o resto aí não tem nada a ver com isso. Mas eu quero mais a fundo do que o argumento cultural. Como cristão, aprende que Jesus nunca se distanciou das pessoas. Ele andou com pecadores, com coletores de impostos, com mulheres rejeitadas pela sociedade. Em João 17,16 diz que ele estava no mundo, mas não era do mundo. Ele se separou dos valores que diminuem, que excluem, que humilham, não das pessoas. Eu não tô dizendo que o BTS é pecado, nada do tipo, obviamente que não. O que me incomoda é a postura que muitos cristãos têm. Ao invés de entender e pregar o ensinamento de Jesus Cristo, preferem ficar atacando, diminuindo, humilhando aquelas pessoas que não batem com as suas regras. Por exemplo, os fariseus faziam. Vocês lembram quem crucificou Jesus, né? Então, o que me pergunto quando vejo esse tipo de fala não é se a pessoa tem razão ou não, porque cada um tem a sua opinião. Me pergunto de onde vem esse critério. Foi construído genuinamente ou foi construído por causa de um trauma na infância, por alguma necessidade de diminuir o outro para poder se sentir maior, se sentir melhor? Porque a história está cheia de exemplos de pessoas que usaram a moralidade, a religião, os bons costumes para oprimir aquilo que simplesmente era diferente. Obviamente que precisamos ter critérios, mas isso não é motivo para poder atacar os outros. Jesus perguntava: o que há no teu coração? Não o que você fez, mas o que há no teu coração.